Amém. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu, vê no versículo 3, por favor. Bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu, em outras versões está nos escolheu, em outras versões está nos predestinou nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Olha que coisa linda. Pelo qual, desta maneira, a gente pode ler assim, então desta maneira, ele nos fez agradáveis a ele. Aí ele diz aqui, pelo qual nos fez agradável a si, a Deus, no amado. Do que ele está falando? Desta maneira, o Senhor se agradou de nós por causa do seu amado. Quem é o seu amado? Cristo Jesus. Então ele linka 3 coisas aqui que eu acho muito importante: bênçãos, propósitos e realização em Deus, quando nós nos entregamos àquilo que Ele nos chamou para viver, ser e existir. Estamos juntos? Então, bendito é o nosso Senhor que nos deu bênçãos, projetou a nossa vida para ser uma vida feliz, fantástica. E eu não estou falando de grana, eu estou falando de ser feliz. Quantos gostariam de ser felizes? Sério? Tem gente com discurso narcisista, já viu? Você não tem que ser feliz. Não, cara, até a obra de Deus é maneiro. Eu fiquei com a minha família 14 anos no campo missionário, a gente era muito, muito feliz, era legal, a gente ria. Vivi naquelas etéticas com amigo de Ocu. Cara, quem já foi missionário? Para com essa vida do missionário. O missionário é felizão no que ele está fazendo, tranquilaço. O pastor, nego me liga, pastor, eu sei que eu não posso ligar para você, que o senhor está sobrecarregado. Eu falei, quem te falou isso? Estou tranquilo, irmão. Para com essas neuroses. Não é tipo o martírio pastoral, não, querido. Já falei que não, amém? Deus nos chamou para ser, olha, eu vou ler de novo, volta lá, volta no versículo 3, bendito Deus Pai nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas, não é apenas a vida, não é apenas a saúde, não é apenas a finança, não é apenas o casamento, não é apenas os sentimentos, não, ele está falando todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também, nos escolheu, elegeu, antes disso tudo aqui existir, ele já tinha esse projeto. Deus tinha uma vida fantástica para nós. Ele não fez esse mundo para te jogar numa terra de expiação. Alô, você que foi kardecista, espírita, macumbeiro, que diz para você que isso aqui era uma terra de prova e expiação, que tu tinha que sofrer, porque você tinha sido Napoleão Bonaparte, enfermeira da 4ª Guerra Mundial, sei lá, e agora você está vivendo o sofrimento dos espíritos opressores, isso tudo é demônio. Não, o Deus que te criou, antes de tudo aqui existir, colocou você nessa terra e te deu uma terra que você seria plenamente feliz. Não, Deus olhou para você, não te olhou assim com aquela cara de maracujá murcho, amargurado, entristecido, não. Eu criei um planeta fantástico, com águas, montanhas, frutas, surf, futebol e tanta coisa maneira para esse homem que eu amo ser feliz. E por isso eu os abençoei com todas as coisas. Mas existem condições. Mas também nos elegeu para que antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados para Ele. Essas condições surgiriam na medida que nós nos separássemos para Ele, tivéssemos uma vida dedicada a Ele, tivéssemos Ele como prioridade. E Ele diz isso mais uma vez através de Jesus Cristo: amai ao Senhor teu Deus acima de tudo, com força, com todo o teu desejo, com todo o teu coração. Ame ao Senhor, me priorize
Me priorize e seja feliz. Me priorize, seja santo. Santidade não é essa ideia monastéria católica que muitos de nós herdamos, que você vai andar com aquele texto, morro. Não é isso não. Santidade é separar a vida para Ele. Santidade é ser uma pessoa mega feliz, que ao sorrir diz: eu sorrio porque a minha vida está repleta de Jesus. Eu sou feliz porque eu tenho Deus em primeiro lugar no meu coração. Eu sou feliz porque Deus é tudo para mim. Eu sou feliz porque tudo que eu vejo na primícia de quem vê com os olhos de Jesus. Então eu me separo, eu tenho tempo para o Senhor. O meu Senhor não é o dinheiro que eu ganho. O meu Senhor é Ele, por isso Ele me dá dinheiro. O meu Senhor não é o casamento que eu tenho. Eu tenho um bom casamento porque o dono desse casamento é Ele. Eu faço essa viagem bacana. Eu tenho um sonho, a gente gosta muito de viajar. Essa viagem é bacana. Quantas vezes já vivemos isso no carro? Vou falar de testemunhos. Uma das coisas que minha família mais gosta é entrar num carro. Quando a gente está junto ali. E a gente sempre sabe, dedica todas as viagens ao Senhor. Várias vezes, né, amor? Entramos no carro, né, meu filho? E a gente gasta a primeira hora da viagem orando e agradecendo ao Senhor, porque a gente sabe que Ele nos concedeu esse tempo. E Anne viajou conosco agora para Florianópolis, né, Guiane? Oramos naquele carro, sentimos a presença do Senhor. Porque Deus nos concedeu condições, tempo, alegria, saúde, para desfrutar de uma praia super top, num lugar muito maneiro. Isso é ser santo nele. E essa separação te dá bênçãos sem limites. Coisa linda, né, irmãos? Eu acho que às vezes tem que ler a Bíblia de novo, porque a gente lê e não entende essas coisas. Os mistérios ocultos estão descortinados pelo Espírito Santo essa noite. Versículo 5. E nos predestinou para ser filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E aqui eu acho lindo, versículo 6. Para louvor, glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a Deus em Cristo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Então essa é a pintura de Deus. E Efésios relata como Deus quer fazer isso. Agora bota Efésios 2:10, por favor. E Deus é tão profundo nisso que ele passa o capítulo 1 e 2 falando a mesma coisa. E agora ele vai no versículo 2 e diz um texto que nós amamos. Diz assim: então esses que por causa de Jesus Deus se agrada, então esses que se apoderaram do sangue e reconheceram o seu Filho como seu único e suficiente Salvador, esses que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, esses que se entregaram ao propósito, esses que viram em Cristo, esses que falaram assim: sim, Senhor, eu quero tomar a minha cruz e te seguir. Esses, amém? Vocês, todo mundo que está aqui tem uma cruz, amém ou não? Tem uma palavra para você, é esses. Ele diz assim: não apenas isso, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Agora ele está dizendo duas coisas. Olha, fiquem tranquilos, porque a palavra feitura aqui é poemia. A gente cansa de falar isso aqui. Sabe o que significa poemia? A pintura que Deus pintou. Então Deus pintou você. Ele te fez uma poesia. Você é uma poesia, uma pintura, uma arte de Deus. Esses que Ele amou, coisa linda, né? Esses que Ele amou tanto por causa de Jesus, Ele quer que você seja tão feliz que Ele mesmo está pintando essa beleza de vida para você. Porque Ele te projetou, olha só o que Ele projetou, para que este povo que Ele pintou, criado em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, para atos de justiça, para fazer coisas fantásticas, realizações maravilhosas, as quais Ele sonhou ou planejou antes que esse mundo existisse. Resumindo tudo, é meio que assim: se a gente fizer uma pintura, Deus estava lá e falou assim: que coisa fantástica eu vou fazer nesse planeta. Deixa eu fazer aqui a minha imagem e semelhança. Eu vou fazer desse ser
o reflexo de quem eu sou. Então eu vou colocar nele todas as minhas realizações. Eu mesmo vou escrever uma história na vida deles. Eu vou dar para eles uma vida maravilhosa. E esse planeta será tocado para mim, pela minha essência em forma de homem. Puf. Em algum momento esse homem peca e o Senhor não desiste. Ele olha para o lado e fala: filho, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, filho. Quando eu criei esse homem do pó da terra, eu sonhei de vê-lo refletindo sobre esse mundo a beleza de quem eu sou. Posso te pedir uma coisa? O que, pai? Morre por eles. É meio assim. O filho vem, se deu por inteiro, se esvaziou da sua glória. A pessoa estava quase chorando na primeira música. Se humilha, passa tudo o que passou. E ele diz assim: aqueles que querem vir após mim, tome sua cruz e me siga. Cara, esse é um início, uma introdução para você entender uma coisa. A sua vida tem um grande propósito. Por favor, não perde mais tempo. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão muito distantes da pintura de Deus. Se essa noite você está aqui e você está muito distante de quem Ele te chamou para realmente ser, olha para dentro de você agora e perceba as suas emoções. O pastor está falando de obra. Eu não estou falando de mim. Cara, por favor, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de existir, viver e ser. Olha para a tua vida essa noite. Olha para as tuas emoções. Elas refletem quem Deus é. Deus é ansioso. Deus é deprimido. Deus é triste. Deus é revoltado. Deus é desencorajado. Deus é incrédulo. Se todos esses sentimentos te visitam, eu diria para você que a pintura não está boa. Olha para o teu caráter e vê o quanto de egoísmo existe em você. Olha para o teu caráter e vê o quanto você é orgulhoso. Olha, se você olha, sabe, olha para, eu me boto aqui, Senhor. Se nós olhamos para dentro de nós hoje, encontramos orgulho, maledicência, inveja, ciúme, descontrole, descompensação. Eu queria que você olhasse para os teus ambientes existenciais, em espírito, amém? Psicológico, seus pensamentos, suas emoções. Se tudo isso não encontra um ambiente pleno em felicidade, todos nós que estamos aqui, a começar de mim, precisamos falar: Deus, bota em ordem a casa, ajusta todas as coisas. Eu quero esse ajuste da minha vida. Eu me recuso a passar por essa vida, que só temos uma, e ser recolhido por Ele do mesmo jeito. Eu me recuso a continuar vivendo erros da minha adolescência. Eu sou um homem, eu não posso viver isso. Eu me recuso a ter o mesmo nível de fé que eu tinha anos atrás. Nós precisamos crescer em fé. Eu me recuso a ser um cristão no mesmo nível que eu era. Deixa eu dizer a você, em nome de Jesus, nessa igreja que é uma criança ainda, 4 anos, por favor, faça uma aliança essa noite em crescer em Deus. Porque esse tem o meu sentimento dia após dia. Eu preciso me tornar um ser humano melhor. Eu preciso ser um cidadão melhor. Eu preciso ser um pai, um amigo. Eu preciso ser um servo melhor, um cristão melhor, um pastor melhor. Tenha um pacto com a excelência de quem Deus é, porque Deus não te chamou para ser nem um pouco menos que isso. Deus nos chamou para ser pessoas excelentes dele, autores e feitores de grandes obras, que vão deixar nesse mundo uma marca pela qual os homens vão dizer: glória ao Deus que fez todas as coisas. Você não pode passar por essa vida que só tem uma e não deixar marcas existenciais. Você não pode, escute o que eu vou te dizer, você não pode passar por essa vida sem que os seus filhos e os seus netos digam assim: pai, como foi meu avô? Pai, foi meu avô que fez isso?
Sim, eu quero ser como Ele. Você precisa nessa noite entender do que eu estou falando. Eu estou falando de chamar uma igreja, chamar irmãos para dizer: eu quero ser um memorial e testemunho para as gerações que virão após mim, dizer: vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena dar a minha vida para Ele, não apenas como cristão, mas como cidadão. Vale a pena, Pai, eu quero ser um professor como meu avô foi, porque eu ouvi falar no bairro que eu passei, porque por causa de meu avô, muitas pessoas foram marcadas e transformadas. Pai, eu fui numa vila e as pessoas falaram que naquele lugar estão vivos, porque alguém da minha família passou lá. Por favor, seja a poesia de Deus na vida de alguém. Não passe por essa vida só pensando em resolver os seus problemas, porque nós temos problemas hoje e teremos amanhã. Por favor, entenda que nós só temos uma vida para viver e nós precisamos marcar o mundo com ela. Percebo também, por favor, eu não quero ouvir jovem virar para mim: qual a sua grande referência de homem? A minha grande referência de homem é que dera quando fala Martin Luther King, que me dera que é um pastor. Triste para mim é quando falam daquele outro lá, quando fala do Karl Marx eu tenho surto, quando fala aquele lá da África do Sul, acho tudo isso muito bonito. Mas sabe, me dói é quando homens que não têm o espírito, quando falam de Gandhi, para mim eu quero virar cambalhota. Sabe por quê, irmãos? Em ti habita o Espírito do Deus vivo. Todo homem de Deus que não marca esse mundo com a glória de Deus, ele errou o alvo de alguma maneira. Mas você está dizendo que esses homens não têm valor? Pelo contrário, eles têm. Mas o que é o poder de um propósito? O que é um homem comprometido com uma causa que agrada o coração de Deus? Ele pode não saber nem quem Deus é, mas Deus vai atribuir sobre ele bênção sem medida, porque Deus quer tocar o mundo, e ele não vai ficar preso à sua religiosidade. Ele vai procurar quem tem o meu coração, ainda que não me conheça. Por favor, não faça dessa igreja um lugar onde a primícia é resolver a sua vida. O nome dessa igreja já diz: você é uma carta viva de Deus. O mundo precisa olhar para a sua vida e falar: vale a pena seguir a Jesus, mano. A gente não pode ser mais uma igreja que fica que nem o baú da felicidade. Quem quer bênção, joga o aviãozinho, vai lá, toma o aviãozinho, bota não sei o que, é demônio, toma, aquele culto, lá, para a direita, para a esquerda, lá. Diga para o seu irmão: ele é mais que vencedor. Vencedor em quê, rapaz? No evangelho vence quem perde muitas vezes. No evangelho, vencer é perder. No evangelho, o menor é o maior. No evangelho, quem se humilha e que contém honra. Vira a chave hoje. Eu quero falar um pouquinho de um cara que entendeu como mudar a história da sua vida. Essa palavra é para mim, talvez seja para você. Eu posso dividir com você. Eu estou pregando para mim, você finge que ouve. Será que essa palavra é para alguém aqui hoje? Você que queria mudar a história da sua vida e consequentemente mudar a história daqueles que virão. Quantos gostariam de marcar o mundo com a sua vida? Eu quero muito isso. Eu hoje fiquei um pouco emocionado, confesso. Primeiro veio o Daniel, deu um anúncio. O Vinícius veio, falou. Veio a Fabíola. Aí veio os artistas aparecendo, um monte de artista aqui falando, né? Estava sentado ali falando: cara, tem uma geração chegando. Eu fiquei emocionado porque eu sei que daqui a um tempo Vinícius vai funcionar no chamado dele. Assim como eu vejo o Daniel funcionando no dele, assim como eu vejo a Fabíola funcionando no dela. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos?
já tem uma geração se levantando. Cara, já tem uma geração funcionando. Eu estava falando, nossa, cara, eles são top demais. Eu estou correndo atrás, meu irmão, para continuar pregando para essa igreja. Porque se der mole daqui a um tempo, o nego vai falar, pastor, foi legal a mensagem. Tem misericórdia do coroa. Né? Só que o espírito de Caleb está sobre mim, irmão. Vai ter que me aturar. Descansar só na... Eu fico emocionado quando o nego manda. As paradas já estão seladas. Porque uma doutrina precisa virar uma liturgia. Eu estava ouvindo o Jesus Cop hoje, aquele Jonas, ele é um cara que eu gosto muito. Ele falou uma coisa bacana. Sabe por que a gente tem que adorar a Deus? Para que uma doutrina vire uma liturgia. Sabe o que significa isso? Você repete tanto que aquilo entra no teu coração. Cuidado com as músicas que você canta. Você fica cantando adultério, chega lá, mas daqui a pouco ele entrou no teu coração, você vai achar aquilo normal. Essas novelas vai promover dentro do seu coração uma incredulidade que é normal. Daqui a pouco você vai achar tudo normal, porque a doutrina virou liturgia dentro de você. Mas toda vez que você adora Ele, sou tua casa, tua morada. Mude as coisas de lugar. Sabe o que significa? O que é doutrina, através da canção, vai virar liturgia. Você vai chegar em casa e vai falar, Deus, bota as coisas no lugar na minha vida, porque eu quero ser feitura tua, eu quero fazer da minha casa uma história do Senhor, eu quero que meus filhos proclamem o mesmo evangelho que o meu, eu quero que meus netos proclamem o mesmo evangelho. Deus, até o meu caixão vai proclamar a tua glória. Eu já vou avisar aqui, hein? Não se assuste, minha tatuagem está chegando. Dá glória aí, irmão. Meu crente outro dia saiu até do culto quando eu falei isso. Meu Deus, pastor, falei tatuagem. Eu falei, vai com Deus, irmãos. Tranquilo, vai lá. Eu já sei que eu vou escrever. Neste corpo habitou o Espírito de Deus. Por isso até os seus ossos proclamarão a glória do Senhor. Eu vou escrever. E eu sei que um dia meus netos vão falar a mesma coisa. Os meus bisnetos, e os meus bisnetos vão falar em um dia, quando todos nós estivermos diante do autor da nossa vida, cearemos todos com Ele, e vamos olhar para os lados e falar assim, está vendo ali centenas de pessoas salvas, por causa de mim, por causa do meu filho, por causa dos meus netos, milhares de pessoas estão sentando na mesa do Senhor, porque o nosso grande prêmio não está aqui. O nosso grande prêmio está, a nossa coroa não é essa, mas ela está reservada em Cristo e todos aqueles que nós levarmos até a presença dEle. Eu estou tentando pregar, não estou conseguindo, porque eu sinto o Espírito Santo falando para nós, despertarmos o nosso coração para a eternidade do Senhor. Repete em nome de Jesus, eu não tenho mais tempo a perder, fala. Mas repete, eu quero que isso vire uma liturgia dentro de você. Repete agora para a tua alma, eu não tenho mais tempo para perder. Fala ao teu espírito, ministra ao teu espírito. Fala espírito, ministra ao meu espírito, eu não tenho mais tempo a perder. Fala a tua mente agora, grava, eu não tenho mais tempo para perder. O Senhor está bradando. Você precisa ser uma bela poesia do Senhor. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e ora a Ele agora. Ouve a voz do Espírito Santo nesse lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Santo Espírito Santo. Fala para a tua alma. Espírito de Deus, você tem liberdade na minha vida. Espírito Santo, tens liberdade. Diga a Ele, tua casa. Diga para Ele, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua
morada. Fala para ele. Mude as coisas e lugar, eu sou tua casa, eu sou teu lar. Ah, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, querido, por esse tempo. Aplaude forte, toma posse. Quem crê, irmão, se manifesta, entende? Aplaude aquilo, pela fé, aquilo que Deus vai fazer na sua vida esses dias. Fala: Deus, eu creio no que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu creio, Senhor. 2 Reis, capítulo 22. Eu quero só prolongar com você aqui, mais 30 minutos apenas, eu creio. Caramba, ainda são 8 horas. Que bênção. Significa que eu posso começar a mensagem? Quantos recebem essa palavra de mudança? Quantos estão com um coração propício? Sabe o que eu percebo aqui? É meio que um movimento dos primeiros dias do povo hebreu. Eles recebiam uma porção. O nome dessa porção chamava Parashá. Eles criam que a palavra precisava ser verbalizada antes de escrita. Porque primeiro o Logos foi dito, haja, depois se escreveu. Então eles entendiam que primeiro ele precisava ensinar de forma oral, depois escrita. Eu percebo que muitas das mensagens do Espírito Santo faz isso, já percebeu? Vamos entender aonde Deus quer nos levar. Depois vamos ler. Eu percebo isso. Nós precisamos essa noite construir um caminho de mudança. Eu quero usar a vida de Josias, uma referência, alguns princípios sobre a vida de um menino que mudou a história da vida dele, da sua família e de uma nação. Quantos queriam? E é exatamente isso, mudar a sua história. Fala comigo, eu quero mudar minha história. Quero. Tu está satisfeito, irmãos? Mas a mudança é em mim, na minha casa e no meu país. Você recebe isso? Em mim, na minha casa, na minha nação, no meu bairro, na minha escola. Esse é o processo de Deus sempre. Ele muda pessoas, que mudam lugares, que alcançam nações. De Jerusalém até gera 12 discípulos. Muda a vida desses homens, que impactam Jerusalém e depois impactarão até o fim da terra. Amém? Josias. 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos. O nome de sua mãe era Jedidá, filha de Adaias, ela Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande ajuntar prata que foi trazida do templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Versículo 5. E que deem na mão dos que têm encargo da obra, estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavadas, para repararem a casa. Porém, com eles não se fez conta de dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto precediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Eu vou comentando, porque eu acho que é tanta coisa, eu queria que você anotasse. Amém? Existe algo aqui muito bacana, às vezes um pouco ofensivo, mas a gente precisa de entender. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Essa noite, eu quero cancelar toda herança espiritual maligna sobre a sua vida. Vou repetir. Você
não é obrigado a ser visitado, dominado por paternidade infeliz nenhuma. Eu quero dizer para você que o pecado dos pais visita os filhos até a 4ª geração, diz a palavra do Senhor. Mas o perdão de Deus perdoa até a 1000ª. Eu repreendo todo alcoolismo, todo cigarro, toda prostituição, todo adultério, toda incredulidade, cancelado sobre a tua vida de ordem emocional, espiritual e psicológica. Sobre a tua vida não vale encantamento, pois o sangue de Jesus está sobre você. Tão bonito, porque Manassés, seu pai, era um matador de crianças, um idólatra de Moloque. Ele matava crianças, um dos piores reis de Israel. Seu irmão, a mesma coisa. Ele veio de quase, eu não sei pontuar, me perdoe se eu estiver errado, mas quase 7 gerações de homens devassos, prostitutos, malignos, idólatras terríveis. Mas esse menino com 8 anos, discerniu que algo estava errado. Por isso que eu amo Cristo, o discernimento do Espírito dele. Ele diz assim: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Queria dizer para você, pai, por favor, ouça seus filhos. Eles podem ser profetas de Deus dentro da sua casa. Com 8 anos esse menino entendeu algo. Com 16 anos ele despertou, ele assume o reinado. Ele se posiciona, com 16 anos, ele começa o reinado, ele entende algo. A primeira coisa que ele entendeu foi que eu não posso honrar uma paternidade que desonra a Deus. Eu não posso agradar ninguém sem que primeiro eu agrade ao Senhor. Eu não vou compactuar com programação familiar, com herança familiar alguma. Se dane, se não vão gostar de mim, deixar de gostar de mim. Eu sei que Deus é assim, eu vou alinhar minha vida com Ele. Tem noção de quando o tio de Josias que ficou chateado? Como assim, Josias? Você não vai honrar o tio, mamá? Não, não vou não. Ele não seguiu o Senhor. E digo mais, a minha herança, deixa eu procurar aqui na minha família quem eu posso honrar. Achei Davi, meu tatara, esse é o padrão para mim. Deus que nos livre, cara, dos nossos filhos se tornarem homens e olhar para você e falar assim: não, pai, mãe, você não é padrão para mim não. Deixa eu achar um tio Alexandre. Tio Alexandre, eu quero a tua herança, eu não quero a minha casa. Porque eu despertei no Espírito, e eu descobri que existe um Deus verdadeiro, e que existe uma herança das quais eu preciso desfrutar. Eu não quero isso para mim. Eu não quero essas doutrinas para mim, eu não quero essas coisas para mim, eu não quero seguir essa rotina para mim. Eu quero seguir ao Deus de Davi. Eu não quero honrar isso. E a primeira coisa, sabe o que, irmão? Se você não rompe com as rupturas, o pior são os ambientes mais difíceis da gente romper é hábitos familiares, costumes. A nossa tendência é repetir erro dos pais. A nossa tendência é apenas repetir o que aconteceu. Já não estou falando mais de ordem espiritual, estou falando de ordem natural. Você tem que entender uma coisa: isso vai te visitar, mas cabe a você dominar. Que negócio de filho de peixe é peixinho, está repreendido, velho. Assim como filho de crente não é crentinho. Isso é antigo, né? Mas é verdade. Agora, a grande verdade é que nós, pais, futuros pais, precisamos de entender que aquilo que nós fazemos se torna um modelo para os nossos filhos. E esse modelo pode ser rejeitado por eles.
Josias, ele faz uma ruptura, ele quebra com costumes, ele não se oportuna com isso, ele entende o que Cristo disse assim: aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Deixará pai e mãe, vai romper ambientes de paternidade que não funcionam. Pai, cara, perceba essa palavra não é para te condenar, porque eu estou na jogada também. Que nós possamos ser uma casa de paternidade pelas quais os nossos filhos criam legados, não rejeitam. Todavia, que se a gente não funcionar, que você tenha humildade de dizer: filho, vai lá e seja melhor que eu. Mas eu não quero, e também não quero. Ei, ouça o que eu estou te falando. Eu não quero que amanhã, cara, já imaginou? A Rafa olhando para você: pai, eu não quero estar debaixo desse ambiente. Sabe o que é triste para mim hoje? Que muitos filhos de crentes não querem seguir a fé dos seus pais. Pai, desculpa, mas eu não quero ir para essa igreja não mudou a tua vida. Eu, pai, esse lugar aí que você só ficou brigando, você lembra? O senhor brigou com o diácono, depois o senhor brigou com o pastor, depois o senhor brigou com a irmã de oração, depois, pai, você só falava mal dos líderes aqui em casa. Pastor? Pai, fala sério. E nego manda real. Qual é, pai? Pastor? Pastor? Respeitar? Tu não respeita, por que eu vou respeitar? Uma vez eu fiquei com um pai até de madrugada, procurando seu filho na cocaína e sua filha se prostituindo com outras meninas. Eu fiquei com ele até 4 horas da manhã, porque a preocupação não é mais o que os meninos estavam fazendo, mas se estava vivo ou morto. Eu deixei ele em casa, lembra disso? Ele não estava sem carro, fiquei rodando. Quando chegou, o maluco já estava boladão na coca, porque assim, a cocaína dá uma sequidão. Quem já cheirou cocaína sabe o que eu estou falando. Dá uma larica violenta, tu tem que beber o tempo todo. Então tu cheira e bebe. O maluco deu um treco. Quando eu cheguei na casa do cara, aquela loucura toda, você vê um pai crente botar a cabeça no muro e falar: Deus, me mata, porque eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Cara, essa é a pior imagem que eu vi na minha vida. Aqueles 2 crianças. Cara, que para um pai e filho é sempre criança. Imagina. E eu pensei que ele estava chorando por causa disso. Ele falou: Xande, ele me chamou, não era pastor, ele falou assim: Xande, eu não estou chorando por causa disso. A vontade que eu tenho de me matar. Eu falei: por que isso, cara? Porque isso é culpa minha. Aí eu olhei para ele e falei assim: cara, por favor, me ensina uma coisa. Ele falou: o quê? Como é que isso aconteceu? Ele olhou para mim e falou assim: você é um pastor. Eu sei que um dia você vai ser um pastor. Isso está em você. Eu quero te pedir uma coisa. Eu falei: o quê? Nunca fale mal da tua liderança na frente dos seus filhos, porque um dia você vai resolver, mas eles não vão querer mais viver na igreja que você vive. Está me ouvindo? Quer falar mal de mim, crente? Me chama e fala. Entra no banheiro e fala: me mata lá no teu banheiro, mas por favor, tira as crianças da sala. Porque você vai se resolver comigo, mas o seu filho talvez não. Então a gente vê a ruptura para o bem e para o mal. Josias, ele rompe com o mal. Mas quantas crianças, quantos jovens estão rompendo para o bem? No sentido de que eles tinham que estar criados na casa de Deus. Eles não estão, porque eles não viram Deus na tal casa de Deus que você falou que era a casa de Deus. Eles viram tudo, menos Deus. Eles viram o seu carro novo, mas isso o mundo dá. Ele viu o seu emprego novo, mas isso o mundo também dá. Eles viram tudo que o mundo dá, só não viram Deus. Porque a bênção de Deus não é como o mundo dá. A bênção de Deus são coisas que o mundo não pode te dar. Uma cura sobrenatural, uma paz que o mundo não pode te dar, um domínio próprio que só o Espírito pode gerar. Ele não viu. Então ele quer Deus. Ele só não quer o Deus que você serve. Quantos filhos de crente virando macumbeiro, irmão? E uma das dores
Deus nos livre disso. Porque a coisa mais linda que existe no ministério são as mãos de gerações sendo levantadas no mesmo lugar. Isso eu me emocionei com os meninos aqui. Josias rompeu com uma paternidade que não funciona. Para o bem. A segunda coisa que Josias faz para mim ganhar tempo, eu não quero abusar do tempo que eu tenho, é que ele começa a restaurar a casa. Ele começa a restaurar a relação. Ele começa a ter uma aliança congregacional. Escute, não seja como alguns, Hebreus capítulo 13, não seja como alguns que já não congregam mais. Congregar não é vir numa igreja. Escute, relacionamento é diferente de comunhão. Congregar é diferente de frequentar uma igreja. Relacionamento, a gente fala de hambúrguer, de cachorro quente, de rir, de futebol. Comunhão, a gente divide um só propósito. Os pequenos grupos, eu sempre falo isso, a gente precisa crescer em comunhão. Relacionamento pode ser que não cresça muito, mas nossa comunhão é comungar de uma visão, de um só propósito. E Atos 2,42 diz que a igreja crescia não era por causa de relacionamento, porque eu relaciono com gente que eu não gosto, irmão. Tem gente nessa igreja que é chato, irmão. Pô, vou te falar, chatão, hein? Mas tudo bem, né? Esse peso é meu, que sou pastor, né? O maluco fala 10 vezes a mesma coisa. Amém, irmão. Vou te lembrar, se é o 15º amém que eu dou, hein? Essa cruz é minha, né? Tudo bem. Mas comunhão nós temos que ter com pessoas iguais ou diferentes da gente. Comunhão é um milagre que Deus faz em unir pessoas diferentes para o mesmo propósito. Isso é coisa linda. Vale um amém? Congregar e frequentar uma igreja é muito diferente. Congregar é compor um corpo. Frequentar é de vez em quando aparecer. Congregar é se comprometer com o que está sendo construído. Frequentar é desfrutar do que se tem. Quem congrega, dizime e oferta, porque esses ar-condicionados é conquista sua. Quem frequenta, desfruta daquilo que você que congrega colocou aqui. Por isso que as bênçãos liberadas devem ser para aqueles que congregam. Por isso que não seja como alguns que não congregam. Frequentador vê a bênção vir, quem congrega toma posse dela. É diferente, muito diferente. Josias entendeu que ele precisava levantar uma casa de oração. Ele sabia que o reinado dele só ia funcionar se ele construísse uma casa para o Senhor. Ele sabia que a sua vida dependia dessa relação congregacional. Porque existem bênçãos, querido, que virão no teu quarto secreto. Você crê nisso? Digo mais, existem visitações do Espírito Santo, vão ser lá, você no tocante ao secreto. Mas Josias sabia que não bastava isso. Existem bênçãos liberadas que virão no meio da congregação, assim diz o Senhor. E sabe qual é a maior bênção que vem no meio da congregação? A presença de Jesus. Porque Jesus diz, quando 2 ou mais se reunirem ali, Hebreus 2,9 diz que o Senhor cantará louvores junto aos seus irmãos no meio da congregação. Jesus não vai vir no teu quarto cantar contigo, mas do teu lado, esta noite, Ele está adorando a Deus, o seu Pai, no meio da congregação. Por isso que existem bênçãos do quarto secreto e bênçãos da vida congregacional. Agora, visitante eu não vejo na Bíblia, não. O único visitante que chegou na presença do Senhor foi Satanás. Rodeou a terra, apareceu e saiu. Rodeou o Rio de Janeiro, foi numa igreja domingo, depois ele vai numa outra igreja domingo. Isso é o ministério do diabo. Ele fica, não te vincula em lugar nenhum, não te faz congregar em lugar nenhum, você não se submete a ninguém. O YouTube é o teu pastor, falou zangadinho para você, você pula. Então você aparece na presença, você não vive na presença.
para ir, irmão. Quem vive de rodear as igrejas é o capeta. Se não é aqui, escolhe um lugar, plante tua raiz, desenvolva a tua vida nela, frutifique, dê frutos, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Josias sabia, restaura a casa. E depois que ele restaurou a casa, chame sacerdotes. Chame sacerdotes. Coloquem homens lá, que nos ensinem a palavra, que preguem o evangelho. Essa casa precisa ter sacerdotes. Chame Ilquias, que vai nos ensinar as escrituras. Chame Ilquias, que vai nos ensinar como Deus se movimenta. Chame Ilquias, que vai nos ensinar os princípios e os valores de Deus. Escute o que eu vou te dizer: nada frutifica fora dos princípios de Deus. As suas boas intenções não multiplicam. A vida com Deus não é feita baseada em princípios humanos. A vida com Deus é baseada em valores espirituais consistidos na palavra do Senhor. Me diga quem é o teu sacerdote, que eu te digo quem você é. Porque nós só geramos frutos segundo a nossa espécie. Se você não tem quem ministra sobre você, você não tem habilitação nem autoridade para ministrar sobre a vida de ninguém. Se você não é pastoreado, você não pode ousar falar na vida de ninguém, porque nós só temos autoridade sobre aquilo que nos submetemos. Sabe por que eu sou pastor? Porque eu sempre fui ovelha, e sou ovelha até hoje. Por isso vocês conhecem meu pastor, vocês conhecem os homens a qual eu presto conta, e porque eu me submeto e presto conta, eu tenho autoridade para te cobrar, para cobrar você uma postura em Deus. Na autoridade que eu me submeto, é a autoridade que eu aplico. Josias sabia disso. Eu vou quebrar com essa estrutura familiar que não congregava. Quem está falando para você é um homem que era escravo de Satanás, neto de macumbeiros, médium espírita, operador de cirurgias espirituais, prostituto e adúltero, mas que um dia entendeu que ele precisava romper com o pecado dos seus pais e se apoderar de uma paternidade espiritual pela qual eu posso dizer: Abba, Pai. Eu sei o quanto foi importante não ser um frequentador de uma igreja, mas congregar. Eu sei quanto foi importante restaurar um sacerdote sobre a minha vida. Eu sei o quanto foi importante o que o Josias falou quando ele diz assim: e que tragam a lei do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser a palavra da minha vida. Você quer marcar a história da tua família, você quer marcar a história do mundo, eu quero ter que dizer algumas coisas para você. Primeira, rompa com toda estrutura de paternidade familiar que não te leva para o trono do Senhor. Rompa, o mais rápido possível. Rompa. Romper não é agredir, romper não é ofender, romper é dizer assim: Senhor, não me apodero disso. Meus pais adulteraram, eu não vou adulterar. Meus pais se corromperam, eu não vou me corromper. Os meus pais não tiveram aliança contigo, eu vou ter. Deus, eu amo meus pais, mas eu não recebo isso deles. Restaure a sua relação com a vida da igreja, por favor. Você não pode viver de relacionamentos. A igreja, muita gente não congrega porque fez da igreja um clubinho de relacionamentos. É para lá, teus amiguinhos, pá, que legal. Pô, essa mensagem não acaba para a gente ir logo acabar o culto, para a gente ir lá para o Bob's. Acabar o culto para a gente ir lá para o Asa. Pô, acabar o culto para não sei para onde. Deixa eu contar a história. O culto nunca aconteceu, não precisava esperar acabar não. Culto é um lugar onde você vai para dar a Deus o seu culto.
Quando você entra no lugar para esperar o negócio acabar, você nem entendeu o que é culto. A gente não veio aqui para que Ele nos cultuasse. A gente veio aqui para dar a nossa vida, para Ele entronizar. Cultuar é entronizar a presença dEle. Cultuar é dizer: Deus, eu vim aqui para dizer que eu te amo. Eu vim aqui para dizer que a minha vida depende do Senhor. Eu vim aqui para louvar, bem dizer, salmodiar o Teu nome. Dizer que Tu és o Pai. Dizer que Tu és o meu Senhor. Que Tu és a voz que ecoa sobre o universo. Tu és mãos que cuidam da minha vida. Eu louvo a Ti com essa poesia. Eu reconheço essa poesia sobre mim. Isso é culto. Nesta noite tem gente que cultuou e tem gente que frequentou. Bom, se você veio aqui e ficou a noite toda desfocado, você não cultuou, você não veio ao culto. Você entrou dentro de uma instituição quadrada aqui na rua Cerqueira Adalto 552 e tal. Tu ouviu um cara falar de Jesus, mas até agora você não cultuou. Desculpa, você perdeu sua noite à toa. Mas aqueles que estão cultuando, eu tenho uma palavra para te dar. A palavra que o Espírito está trazendo aqui é que Ele quer te levar a um novo nível, que Ele quer usar a tua vida para marcar a vida dos seus filhos, seus netos. Existe uma porta de legado, existe uma bênção de legado sendo liberada essa noite aqui nesse lugar. Mas para isso, você vai ter que romper com estruturas familiares que não constroem valores cristãos em você. Você vai ter que parar de ser um frequentador, um visitante. Você vai ter que aprender a viver em coinonia, em comunhão. Dá a mão para o irmão e fala assim: isso é congregar. O que eu posso te servir? O que eu posso dividir contigo? Eu posso orar por você essa semana? Eu posso compartilhar minha vida contigo de alguma maneira? Posso dividir com você um pouquinho da minha existência? Você pode olhar para essa pessoa e falar assim: cara, eu posso congregar contigo? Posso ser um espírito contigo? Jesus diz como a gente congrega: o mesmo espírito, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo culto, o mesmo Deus, tudo em um só lugar. Isso é congregar. Rompe, cara. Rompe com essa herança em nome de Jesus, por favor. Rompe mesmo. Em ti suspende um processo. Fala para ele assim: em mim acabou o alcoolismo, em mim acabou o adultério, em mim acabou a miséria. A partir de mim haverá prosperidade, porque eu sou a bênção de Deus em Cristo Jesus para minha família. Eu sou a nova poesia. Ei, a música mudou, Satanás. Um novo cântico surgiu. O cântico que foi construído na pré-existência. Eu serei uma bênção para a minha casa e para as nações. É você mesmo. Deus faz nova todas as coisas. Depois Ele pega e restaura a casa, brother. Restaure a casa. Vai para a tua casa hoje, por favor. Eu quero liberar uma palavra profética. Aprendemos muito sobre isso. Todos devem profetizar. 1 Coríntios capítulo 14. Eu quero profetizar. Você vai entrar na sua casa, o Espírito Santo vai te mostrar tudo que tu tem que jogar fora. Estou quase terminando, amém, irmãos? 8h35. A gente vai acabar esse culto 9 horas. Glória a Deus. Pode dar uma aliviada, que o clima está meio tenso. O negócio ficou fight. Eu não queria, só queria dizer para vocês essa noite que Deus tem um pincel pronto essa noite para pintar você, restaurar o quadro. Quantos querem ter o quadro restaurado essa noite aqui em nome de Jesus? Então eu vou terminando aqui, me dá só 10 minutos, eu já termino. Porque essa imersão sobrenatural que nós vivemos, de oração, voz de Deus, intercessão e profecia, é para toda essa casa, é para toda essa igreja, em nome de Jesus. Capítulo 23.
Tem tanta coisa para falar desse tema, eu quero despedir, como a Patrícia falou ontem. Leia de 1 Reis, 2 Reis 21 até o capítulo 23. Você será profundamente abençoado pela vida desse Josias. Versículo 21. Josias dá assim a última ordem que eu acho muito importante para nós nesse tempo. Olha o que ele diz. Então o rei, capítulo 23, versículo 21. Então o rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebre a Páscoa do Senhor, seu Deus, conforme está escrito na lei do livro da aliança. Nem nos dias de juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel, dos reis de Judá, foram celebrada a Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Versículo 24. Além disso, Josias eliminou, fala comigo, os médiuns, os que consultavam espíritos. Olha lá o que ele vai falar no terceiro lugar: os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei do Senhor, escritas no livro do sacerdote Iquias, que havia descoberto no templo do Senhor. Versículo 25. Nem antes nem depois de Josias, vamos ler junto? Nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, de acordo com a lei de Moisés. Posso ouvir um glória a Deus por isso? E eu fico aqui para terminar. Ele fala de algumas coisas. Ele fala assim: olha, ele eliminou as mediunidades, as idolatrias, os postes ídolos, os ídolos familiares. Sabe o que eu penso? Esse cara destronou a potestade do Rio de Janeiro. Se liga comigo no espírito. Você tem um Jorge perto da sua casa? Você tem um centro de não sei o que perto da sua casa com um jarro branco? Você tem médios? Escute. Todo ambiente de idolatria levanta espíritos de conexões a mortos e a demônios. Essa cidade que Deus está nos dando está visitada justamente disso, de espíritos de mediunidade, de idolatria, de ídolos familiares, de feiticeiros, de macumbarias, de todas essas coisas. Parece que ele destronou no Rio de Janeiro. Quantos gostariam de ver a glória do Senhor sobre essa cidade? Quantos gostariam de ver o Rio de Janeiro falando assim: Jesus Cristo é o Senhor do Rio de Janeiro? Você quer ver isso? Estamos prontos? Há 10 minutos? Vamos voltar? Eu dei uma silenciada. Vamos botar a luva de novo? Quantos querem marchar para um fight agora? Então eu vou para lá. Prepara. Escute, irmãos. Jesus Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Ele diz assim, que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela deu sua vida. Jesus não é o cabeça de você, Jesus é o cabeça da sua igreja. Se você quer ver a glória de Deus sobre a cidade do Rio de Janeiro, você precisa orar pela glória de Deus dentro da igreja. Por isso que você precisa entender que a casa do Senhor não é um ambiente para você visitar, mas é um ambiente para você congregar, cooperar, comungar. Você precisa de entender que nós não estamos reunidos aqui para uma reunião, nós estamos reunidos a fim de que Cristo seja estabelecido em nós, de maneira que a glória de Deus seja manifesta através de nós, porque a glória de Deus hoje é Cristo em nós. Nós não estamos nessa reuniãozinha porque você não tinha o que fazer. Você está aqui porque Cristo precisa ser revelado em você e através de você. Por quê? Porque a glória de Deus é derramada sobre a sua igreja.
Porque quando essa igreja se levantar, todo espírito de mediunidade vai cair, todo espírito de feitiçaria vai cair, todos os postes ídolos vão cair, a imoralidade vai cair, a prostituição vai cair, a Lapa vai ser convertida, e os filhos do Senhor voltarão à casa do Pai. Nós entendemos uma coisa em nome de Jesus: isso não vai ser pregado e anunciado por passarinho, e nem por religioso. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz que a criação anseia com ardente expectativa pela igreja dos filhos de Deus. Você não está aqui para sair de uma reunião, que legal, não, você tem que sair daqui dizendo: Deus, eu sou o intercessor do Senhor, eu sou aquele que vai levantar oração na minha casa. Essa oração vai produzir um impacto espiritual no meu bairro, que vai produzir um impacto espiritual na minha cidade. Agora essa oração desses santos, dessas igrejas que estão se levantando, vão se conectar, e os postes ídolos vão cair nessa cidade. Vocês estão entendendo o meu desespero? Porque eu sei que existe um avivamento para chegar, e eu sei que existe uma igreja gloriosa se levantando. Olha aqui para mim, acorda, porque existe um povo já se levantando. Esse povo está restaurando a casa, esse povo está amando ao Senhor. Esse povo não vem por culto e fica de não, eles vêm Deus, eles adoram a Deus, eles adoram o Espírito, eles adoram. Já existe um povo, já existe uma igreja sendo levantada. E eu quero te dar uma palavra: não perca tempo. Você precisa estar na pintura que Deus está preparando para os últimos dias. Eu creio numa igreja gloriosa. Eu creio numa igreja de pais e filhos e netos adorando ao Senhor juntos. Eu creio em casas de oração, mas não apenas um lugar onde funciona uma casa de oração. Eu creio que na tua casa a casa de oração começa. Porque Deus está levantando uma geração, meu irmão. Acorda. Eu vou repetir o início. Vamos repetir isso. Olha o Espírito Santo nesse lugar. Acorda. Eu não tenho mais tempo para perder. Tem uma palavra para todo mundo que está aqui. Para todo mundo aqui. Ei, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: você não tem mais tempo para perder. Essa palavra é uma oportunidade. Porque Deus está levantando uma igreja sedenta. Eu conheço. Eu sei do que eu estou falando. Eu já vejo jovens hoje, esse final de semana, 50 mil pessoas estavam incendiadas dentro do estádio de futebol em Curitiba. Ei, queridos, existe uma geração do avivamento. Corre para você fazer parte dessa geração. Corre. Se você está aqui, cara, já não consegue mais adorar, ei, você precisa reajustar o teu coração. Se você está aqui e já não consegue cultuar, ei, você está no lugar certo para dizer: Deus, eu quero voltar a cultuar o Senhor. Se você está aqui e não funciona, você não sabe o que é congregar, é visitante aqui o tempo todo, frequentador o tempo todo, eu te convido, por favor, deixa eu pastorear você. A gente não pastoreia visitantes, nem frequentadores. Nós queremos gerar filhos dessa casa. E só são filhos aqueles que congregam. E aqueles que congregam recebem a porção que é liberada sobre a congregação. Agora acorda, por favor. Porque existe uma palavra sobre nós. E a palavra que está sobre nós é que Deus vai levantar no Brasil igrejas incendiadas pelo Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Ele vai fazer isso com você ou sem você. Mas o desejo do meu coração é que quando eu ver o avivamento chegando, o fluido subindo, o fogo do anjo subindo e descendo, o pau quebrando, chapando, sinais, maravilhas, um monte de coisa acontecendo, porque eu creio que isso vai acontecer. Eu quero olhar para o lado. Epa, Fernando, tu está aqui, né? Opa, eu quero olhar e ver geral aqui funcionando. E mais importante que isso, você vai poder um dia contar para os seus filhos e netos: ei, filhos, eu conheço um Deus que cura. Porque olha aqui, eu tenho esse testemunho, e esse testemunho, e esse testemunho, e esse testemunho, e esse testemunho. Eu conheço Deus não apenas de ouvir falar, mas os meus olhos viram o Senhor. Eu conheço a glória do meu Redentor. E eu posso dizer para você: o Deus que eu sirvo manifesta através da minha vida. Deixa eu orar por você. Pum, receba o Espírito Santo. Fecha teus olhos. De Jesus. Eu já preguei
Eu vejo o Espírito Santo querendo ministrar sobre pessoas aqui essa noite. Eu sinto que o Espírito Santo quer liberar o que Ele liberou nessa semana toda aqui sobre você. Eu quero dar uma palavra ao teu espírito, eu não falo mais à tua alma. Quanto à tua alma, ela já foi abatida pela palavra, mas eu quero ministrar ao teu espírito. Eu quero dizer ao teu espírito, volte a ouvir a voz de Deus essa noite. Porque o Senhor diz na sua palavra, se esta noite ouvirem a voz do Senhor. Espírito Santo, existem pessoas aqui que precisam voltar a ouvir o Senhor. Espírito Santo, aviva os corações aqui nesse lugar.